Se sente longe de Deus, esta oração vai tocar seu coração e reacender o fogo do Espírito Santo. Tem horas em que tudo parece funcionar, menos a alma. Você sorri, trabalha, conversa, publica, até ora. Mas lá dentro, algo está desligado. A fé perdeu o brilho. O coração não sente mais como antes. Você até tenta, mas sente que não consegue mais se conectar com Deus. E quanto mais tenta explicar isso para os outros, mais se frustra. Porque ninguém vê o tamanho do buraco silencioso que vai se abrindo por dentro. Só quem já esteve longe da presença sabe o que é ter saudade de algo que não sabe explicar. E essa saudade te consome aos poucos. Talvez você tenha parado de buscar porque cansou, ou porque sentiu vergonha, talvez por achar que Deus não te quer mais depois de tudo o que você fez. Ou talvez nem tenha feito nada tão grave, mas sente que se perdeu no caminho. Foi deixando a presença de lado, trocando por distrações, adiando a oração, negligenciando o secreto. E quando percebeu, já não havia mais fogo, mais paixão, mais lágrimas, só rotina, só culpa, só um vazio que insiste em crescer. E então vem o pensamento: será que ainda dá tempo de voltar? O que poucos sabem é que esse desconforto espiritual, esse sentimento de ausência, é na verdade o maior sinal de que Deus ainda está por perto. A frieza espiritual não é o fim, é um aviso, é um chamado. Deus está permitindo você sentir esse peso, não para te condenar, mas para te atrair de volta. Porque quem já sentiu a presença de verdade, nunca mais consegue viver satisfeito longe dela. E o céu sabe disso. Sabe que o coração que um dia foi tocado por Deus pode até se afastar, mas nunca se acomoda no vazio. Esse vídeo não é só uma oração, é um reencontro. É um chamado espiritual para corações que querem voltar. Para pessoas que sentem vergonha de dizer que se esfriaram, mas sabem que precisam reacender. É para quem não quer mais viver de aparência, de passado, de lembrança. É para quem está disposto a dizer: Senhor, me perdoa, eu sinto falta da tua presença. E se essa frase já passou pela sua mente nos últimos dias, é porque o Espírito Santo ainda sussurra dentro de você. Mesmo com tudo, mesmo com o silêncio, mesmo com a distância, Ele ainda está aí. O fogo que parece ter se apagado ainda tem brasas vivas. Ainda há algo dentro de você que pulsa. Ainda há um sopro que pode reacender. E é exatamente isso que Deus quer fazer agora. Não por esforço, não por culpa, mas por graça, por amor. Porque Ele nunca desistiu de você, nem mesmo quando você desistiu dele. Hoje, o céu não está esperando uma performance, está esperando uma entrega. Está esperando que você abra o coração como da primeira vez, sem reservas, sem disfarces. Porque a presença de Deus não foi feita para ser lembrada, mas vivida, todos os dias, a qualquer momento, mesmo agora. Feche os olhos, se puder. Respire fundo e permita que essa oração penetre além da mente, além dos ouvidos, que ela vá direto para o espírito, que ela toque aquilo que ninguém mais conseguiu tocar, porque este é o momento, não de condenação, mas de reconexão. O Espírito Santo está aqui e ele quer reacender você, quando a alma desliga e o espírito adormece. Há momentos em que o corpo continua se movendo, a mente segue resolvendo problemas, os compromissos do dia se acumulam, mas por dentro tudo parece desligado. A alma, que antes pulsava com vida e fervor espiritual, agora caminha em silêncio. E o mais difícil de reconhecer é que esse desligamento não acontece de repente. Ele vai se instalando devagar, como quem vai apagando uma luz por vez dentro do coração. É um adormecer espiritual tão sutil que, quando você percebe, já está distante, sem nem saber como saiu do lugar. Esse tipo de desligamento não grita, ele sussurra. E esse é o perigo,
porque ele não chega com alarde, mas com ausência. Você começa a perceber que já não sente o que sentia. As orações perdem força. O louvor já não mexe com o coração como antes. A Bíblia se torna um texto frio. E mesmo amando a Deus, algo dentro de você parece ter sido silenciado. É como se o espírito estivesse dormindo, esperando ser acordado, mas sem saber como ou quando isso vai acontecer. O mais angustiante é tentar explicar esse estado para alguém, porque por fora está tudo aparentemente bem. Você ainda diz glória a Deus, ainda frequenta a igreja, ainda fala sobre fé, mas por dentro algo está estagnado. É como se houvesse uma barreira entre você e o céu, uma parede invisível que bloqueia o fluir da presença. E isso causa culpa. Faz você se perguntar: será que fui eu quem se afastou? Será que Deus cansou de mim? E essas perguntas, quando não são tratadas, alimentam o distanciamento. Mas essa frieza espiritual não é um ponto final, é um sinal. Um alerta divino de que algo precisa ser despertado. Deus não permite que o espírito adormeça para te punir, mas para te mostrar que há mais. Que aquilo que você viveu até aqui foi real, mas que não é tudo. E que agora você está sendo chamado para um nível mais profundo. Só que para chegar lá, algo dentro de você precisa ser chacoalhado. A alma, quando se desliga, busca refúgios. Começa a procurar satisfação em distrações, tenta preencher com redes sociais, com compromissos, com relacionamentos, com o que for, mas nada encaixa, nada resolve, porque o espírito, mesmo adormecido, ainda tem saudade de Deus, ainda clama, ainda sente, ainda deseja, e é esse desejo que mantém a esperança viva, a certeza de que, mesmo longe, é possível voltar. Deus conhece o processo do desligamento. Ele viu cada passo. Viu quando você começou a orar mais rápido, quando começou a adiar o secreto, quando deixou de se quebrantar. Ele não te acusou, ele esperou, porque ele sabia que esse tempo chegaria. O tempo em que você sentiria falta da vida que existia antes dentro de você. O tempo em que a ausência da presença se tornaria insuportável. O tempo em que você decidiria despertar. E agora, chegou esse tempo. Não importa quanto tempo o espírito dormiu, o sopro de Deus ainda é capaz de reacender o que parecia apagado. Ainda há lenha, ainda há altar, ainda há resposta. A primeira faísca começa com reconhecimento, com humildade para dizer: eu me desliguei, mas quero voltar. Essa oração, por mais simples que pareça, tem poder para romper essa barreira que você sente. Porque Deus não rejeita um coração que deseja de verdade. Hoje é o início de um novo ciclo. O despertar começa com a consciência de que você precisa do fogo de volta. Não apenas para se sentir bem, mas para viver, para respirar de novo, para andar com propósito. O adormecer do espírito não define quem você é, mas revela a urgência de um reencontro com quem te chamou. Deus não te criou para viver desconectado. Ele te formou para a presença, e é nela que o espírito volta a arder, a viver, a se mover. A partir de agora, prepare-se, porque o que Deus vai fazer na sua vida não é uma repetição do passado, é um renovo, e o primeiro passo foi dado. O espírito que dormia começou a acordar, o peso invisível que te afasta de Deus. Nem sempre o afastamento espiritual começa com uma escolha consciente. Muitas vezes, ele começa com um peso, um fardo que ninguém vê, um cansaço que vai se instalando aos poucos, como uma neblina nos ombros da alma. E o pior é que, por fora, você continua se movendo, continua sorrindo, trabalhando, até mesmo adorando, mas por dentro algo está pesando, está puxando você para longe, sem força para resistir. Esse peso é sorrateiro, ele não avisa quando chega,
Ele se disfarça de culpa, se mascara de fracasso, se oculta atrás de expectativas frustradas. Ele pode ter vindo de uma oração que não foi respondida, de uma perda que não foi compreendida, de uma promessa que parecia certa, mas não se cumpriu. Ou talvez ele veio de dentro como um sentimento de inadequação, uma sensação constante de que você não é suficiente. E sem perceber, você vai carregando tudo isso como se fosse normal. Você tenta orar, mas o peso te esmaga. Tenta ler a palavra, mas os olhos não fixam. Tenta adorar, mas a mente foge, porque o peso espiritual afeta o corpo, a alma e o espírito. Ele te impede de subir o monte. Ele te faz acreditar que Deus está distante, quando na verdade é o peso que te impede de olhar para cima. E o mais cruel é que ninguém percebe, porque esses pesos são invisíveis. Só quem sente sabe. O inimigo sabe disso. Ele sabe que, se não pode te destruir, vai tentar te paralisar. Vai colocar pressões pequenas, mas contínuas, até que você se sinta exausto demais para buscar, culpado demais para voltar, envergonhado demais para abrir a boca e dizer: Pai, eu preciso de ti. E é nesse silêncio que ele trabalha, alimentando o pensamento de que Deus não te ouve mais, de que você falhou, de que é tarde demais, de que a presença não é mais para você. Mas essa é a mentira mais antiga. A verdade é que Deus nunca parou de olhar para você. Ele nunca perdeu o interesse, nunca retirou o amor, nunca virou o rosto. O que precisa acontecer agora é a entrega desse peso, não a negação dele, não o fingimento de que está tudo bem, mas a exposição sincera. Deus, eu estou cansado. Eu me perdi no meio da caminhada, eu me enchi de dúvidas, de mágoas, de medos, e eu não consigo mais carregar isso sozinho. Esse tipo de oração quebra o céu, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao quebrantado. E quando você reconhece o peso, ele começa a aliviar. Começa a tirar camada por camada. Começa a mostrar o que você estava carregando que não vinha dele. Ele começa a curar feridas antigas, a libertar da culpa, a restaurar a visão. Porque às vezes o peso não é o que fizeram com você, é o que você fez com o que te aconteceu, é a forma como você interpretou a dor. E Deus quer corrigir isso. Ele quer te ensinar a ver com os olhos dele, a lembrar que, mesmo em meio ao peso, você ainda é amado. Esse capítulo da sua vida não é de fim, é de libertação. É o momento em que você decide não fingir mais que está forte, em que você para de tentar impressionar a Deus e apenas se derrama, porque Ele não espera uma performance, Ele espera a entrega. E quando essa entrega acontece, o peso começa a cair, o coração começa a amolecer, as lágrimas começam a descer não de dor, mas de alívio. Deus quer te restaurar por completo. Ele quer que você volte a andar leve, que volte a adorá-lo com liberdade, que volte a falar com Ele sem medo, sem reservas, sem vergonha. Mas isso só começa quando você reconhece: eu não posso continuar assim. Eu preciso deixar esse fardo no altar. E quando isso acontece, algo muda. Você sente que o céu se abre, que a presença começa a circular de novo, que o peso começa a ser substituído por paz. Hoje é dia de largar o que está te afastando, de colocar aos pés da cruz tudo o que você não tem conseguido carregar mais. Deus está pronto para tirar o peso e reacender o fogo, mas a escolha é sua. Você quer continuar se arrastando ou quer ser levantado? A resposta do céu já está pronta. Falta apenas sua rendição. Quando a rotina rouba o lugar da presença. A queda espiritual de muitos não começa com um grande pecado, uma crise existencial ou uma rebelião contra Deus. Ela começa com distrações que parecem inofensivas. Começa quando a agenda fica cheia, quando o despertador toca e você escolhe dormir mais 5 minutos em vez de se ajoelhar.
Começa quando o celular se torna a primeira coisa que você toca ao acordar, e não a Bíblia. Começa quando você se sente tão pressionado, tão cansado, que diz para si mesmo: hoje não dá, mas amanhã eu oro. Só que o amanhã vira semana, a semana vira mês, e quando você se dá conta, o coração já está distante, a chama já não arde, o altar virou rotina. A rotina, quando toma o lugar da presença, não grita. Ela se instala devagar, mas profundamente. Ela entra sem pedir licença e, quando percebe, já criou raízes. Você segue vivendo, trabalhando, respondendo mensagens, cumprindo obrigações. Mas o espírito vai murchando, vai se apagando por dentro, e o mais perigoso é que, como tudo parece estar funcionando bem por fora, você não percebe o quanto está perdendo por dentro. Não se dá conta de que trocou o fogo pela velocidade, o secreto pela agenda, a profundidade pelas notificações. A presença de Deus não é algo que se encaixa nos espaços que sobraram. Ela exige centralidade. Deus não divide trono com a pressa, nem com a produtividade. Ele espera exclusividade, espera um espaço real, um tempo separado, um coração disposto a parar tudo só para estar com Ele. Mas o mundo te ensina o oposto. Ensina que você vale o que produz, que descansar é preguiça, que parar é desperdício. E quando você acredita nisso, abandona o sagrado. Quantas vezes você disse: hoje não dá tempo? Quantas vezes você começou o dia com tudo, menos com Deus? E isso vai criando uma distância que você nem percebe. Vai transformando a fé em performance. Vai deixando sua alma espiritual mais seca, conectada, mas vazia, ativa, mas sem raízes. E então, quando os ventos fortes vêm, você não entende por que tudo desmorona tão rápido. É porque o secreto já não era mais um refúgio, era uma lembrança. Deus está te chamando para reorganizar suas prioridades. Não porque Ele precise da sua atenção, mas porque você precisa da presença dEle. Só nela você encontra descanso verdadeiro, direção clara, força sobrenatural. Só nela a alma volta a respirar. A rotina te cobra resultados, mas Deus te oferece renovo. A rotina te exige performance, mas Deus te convida para o descanso. A rotina pesa, a presença alivia, mas isso exige decisão, exige quebrar padrões. Exige coragem para fechar a porta, mesmo quando o mundo inteiro está te chamando. É preciso lembrar que o altar é o lugar onde você se abastece, onde você ouve o que ninguém mais pode dizer, onde Deus trata o que ninguém mais consegue alcançar, onde o amor dele cura feridas que você aprendeu a esconder, onde ele reacende o que o tempo e o cansaço tentaram apagar. Hoje é dia de retomar o que foi abandonado, de voltar ao quarto, de separar um tempo que seja só dele, mesmo que seja pouco no começo, mesmo que pareça estranho, mesmo que você se sinta enferrujado. Comece, volte, reconstrua, porque quando você prioriza a presença, tudo começa a se alinhar. A paz retorna, a fé reacende e a rotina se submete ao céu. Você não foi criado para viver correndo o tempo todo. Foi criado para habitar, para mergulhar, para viver com o coração cheio da presença. Por isso, ouça o chamado, feche a porta, deixe a pressa do lado de fora e volte a ouvir a voz que nunca parou de te chamar, a fé que não queima mais. Você se lembra de quando sua fé queimava? Quando cada oração era uma experiência viva, quando cada louvor parecia abrir o céu, quando ouvir o nome de Jesus era suficiente para te fazer chorar. Havia um fogo, um calor interno que não dependia das circunstâncias, que te fazia orar mesmo cansado, que te levava a buscar mesmo sem força. Você se levantava no meio da madrugada só para adorar. O coração era leve, cheio de fé, cheio de expectativa. Você acreditava que Deus podia falar a qualquer momento, e Ele falava. Mas em algum ponto da caminhada, esse fogo começou a diminuir. E o mais assustador
foi perceber que a chama não se apagou de uma vez. Ela foi esfriando aos poucos. Primeiro a empolgação virou hábito, depois o hábito virou obrigação, depois virou silêncio. E quando você percebeu, estava orando sem alma, adorando sem quebrantamento, ouvindo mensagens como se fossem apenas informações e não mais alimento. Sua fé estava viva, mas fria. Existia, mas não queimava. A frieza espiritual não grita. Ela se acomoda. Ela ocupa espaços com aparência de estabilidade, mas sem fervor. Você ainda crê em Deus, ainda vai aos cultos, ainda diz que tem fé, mas já não sente como antes. A chama virou brasa. A paixão virou rotina. E o coração, sem perceber, se acostumou com a ausência do fogo. E o que causa isso? Às vezes é o tempo, outras vezes são as decepções, um trauma, uma espera longa demais, uma promessa que parece não ter se cumprido. Outras vezes é o pecado não confessado, a culpa mal resolvida, o perdão que você não liberou. E há momentos em que é simplesmente o cansaço, a alma tão exausta que não tem mais força para acender sozinha. Mas em todos os casos, o resultado é o mesmo. A fé esfria. E com ela, a comunhão, a paixão, o brilho no olhar. Só que Deus não quer que você viva assim. Ele não te chamou para uma fé morna. Ele te chamou para arder, para ser cheio do Espírito, para viver em chamas, em fervor, em entrega real. Ele te chamou para ter uma fé que move montanhas, que rompe barreiras, que contagia os que estão à sua volta. Uma fé que não depende de circunstâncias, mas de presença. Uma fé que queima no secreto, no escondido, no quarto fechado. Uma fé que não se explica, mas se percebe. A boa notícia é que mesmo se a chama apagou, o altar ainda está de pé. Deus ainda está pronto para soprar o Espírito sobre você. Mas é preciso reconhecer que há necessidade. É preciso orar com sinceridade. Senhor, eu não queimo mais. Eu continuo crendo, mas perdi a paixão. Eu não quero viver assim. Porque quando você assume essa verdade diante de Deus, algo se move. O céu se abre. O Espírito responde. A fé que não queima é uma fé vulnerável, frágil, fácil de ser derrubada pelo primeiro vento, mas a fé acesa, viva, ardente, essa transforma, essa muda atmosferas, essa atrai milagres, essa traz o céu para dentro da sua casa. E essa fé está disponível para você, agora mesmo. Ela não depende de quem você foi. Ela não exige que você esteja perfeito. Ela só precisa que você deseje voltar, deseje acender de novo, deseje ser cheio mais uma vez. Hoje, Deus está te chamando não para acreditar mais, mas para queimar de novo. Porque Ele quer mais do que sua crença. Ele quer sua paixão, quer você de volta ao altar, de volta ao lugar da adoração verdadeira, de volta ao ponto onde o céu tocava sua alma. E isso está a uma oração de distância, a um clamor sincero, a um ato de humildade. Você não precisa aceitar viver com a fé fria. Você pode decidir recomeçar. Pode pedir ao Espírito que acenda de novo o que você não consegue reacender sozinho, e Ele vai responder. Porque essa sempre foi a vontade dEle, ver você em chamas outra vez. Os sinais espirituais que você ignorou. Deus fala antes do silêncio se instalar. Ele avisa antes da chama apagar. Sempre há sinais. Sempre há toques suaves do céu tentando chamar sua atenção. Mas na maioria das vezes, esses sinais não vêm com trovões nem visões espetaculares. Eles vêm discretos, como suspiros da eternidade tentando alcançar um coração distraído. Um incômodo no meio da adoração. Um desconforto sutil durante a oração. Um vazio que insiste em aparecer no meio da rotina. Uma lágrima inesperada durante um louvor que nem era o seu favorito. Um sonho que não sai da memória. Uma palavra que te atravessa mesmo sem ser direcionada a você. Mas o problema é que aprendemos a ignorar. Aprendemos a silenciar esses toques, a racionalizar tudo,
a dizer que foi coincidência, que é cansaço, que estamos só sensíveis. E aos poucos, vamos nos acostumando a dizer: depois eu vejo, depois eu oro, depois eu resolvo com Deus. E esse depois vai virando dias, semanas, até que o espírito já não encontra mais espaço para avisar, porque o coração se endureceu. Não por rebeldia, mas por negação, por distração, por medo de encarar o que Deus estava tentando mostrar. Esses sinais ignorados se acumulam e eles não somem. Eles se tornam gritos silenciosos dentro de você. Vão tomando a forma de angústias que não passam, de desconexões que você não entende, de sensações de que algo está errado, mesmo sem saber explicar o quê. E você começa a viver uma fé mecânica, tentando manter as aparências enquanto o coração vai se fechando. É um alerta espiritual sendo ignorado até o ponto em que a alma adoece. Mas Deus, em sua graça, insiste. Ele envia novas chances, novas palavras, novos empurrões do Espírito. Ele permite encontros, pregações, momentos aparentemente aleatórios que, na verdade, são tentativas divinas de dizer: ei, ainda dá tempo, volta, eu estou aqui, você ainda me ouve, você ainda me sente, só precisa parar e escutar. E quando você finalmente para, o céu fala com uma clareza que assusta, porque nunca deixou de falar. Foi você que parou de perceber. Talvez esse vídeo, esse exato momento, seja mais um desses sinais. Talvez você esteja assistindo até aqui porque lá no fundo, sabe que Deus está tentando chamar sua atenção mais uma vez. Não é acaso, não é conteúdo, é a voz do Pai dizendo: filho, não ignore de novo. Ele está te puxando com amor, ele não quer te expor, ele quer te restaurar, ele quer tratar o que você não teve coragem de abrir, ele quer curar o que você aprendeu a esconder. Mas para isso, você precisa reconhecer os sinais e responder. Respostas espirituais não precisam ser elaboradas. Precisam ser sinceras, basta uma oração. Deus, eu ouvi, eu entendi, eu não vou ignorar mais. E o céu inteiro se move com esse tipo de disposição, porque o arrependimento abre portais de graça, e o reconhecimento atrai socorro imediato. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto a escutar e obedecer. E então a direção volta. A voz de Deus se torna clara. A paz retorna. E a chama começa a se acender de novo. Deus não está gritando porque você errou. Ele está sussurrando porque ainda quer caminhar ao seu lado. Os sinais sempre foram amor, nunca cobrança. Eles são a mão estendida que te puxa para mais perto. São a bússola espiritual que te tira do caminho da indiferença e te reconecta com o centro da vontade dele. E hoje, se você decidiu escutar, você deu um passo gigantesco para voltar ao lugar onde a presença de Deus se torna mais real do que qualquer outra coisa. A pergunta agora é: o que você vai fazer com esse sinal? Oração, reacendendo o fogo. Deus, estou aqui. Talvez não como antes, talvez não tão forte, não tão cheio, não tão constante, mas ainda estou aqui, com as mãos vazias, o coração cansado, a alma ferida. Eu não tenho muito para te oferecer agora, mas o que sobrou eu entrego. Entrego minha fraqueza, minha frieza, minha instabilidade. Entrego esse vazio que só a tua presença pode preencher. Entrego as orações que ficaram pela metade, os jejuns que não terminei, os propósitos que quebrei. Eu não finjo mais força, eu não escondo mais dor. Hoje eu volto como estou. Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que te ignorei, pelas vezes que ouvi tua voz e escolhi o contrário. Me perdoa por ter trocado tua presença por distrações, por ter me perdido em mim mesmo e nas urgências da vida, por ter esfriado, por ter desistido em silêncio, por ter fingido que estava tudo bem, enquanto eu desmoronava por dentro. Me perdoa por ter deixado o altar se cobrir de cinzas.
por não ter alimentado o fogo, por ter deixado a tua chama virar lembrança. Mas eu sei que o Senhor não apaga o pavio que fumega, e é isso que eu sou agora, um pavio quase apagado, mas ainda fumega, ainda clama, ainda deseja, ainda espera. E se ainda resta um sopro em mim, então reacende, sopra teu vento sobre mim. Me acorda por dentro, me sacode por fora, me leva de volta ao lugar da chama viva, ao lugar da lágrima sincera, ao lugar onde o coração se quebrava só de ouvir teu nome. Me leva de volta, mesmo que eu tenha que reaprender tudo do zero. Eu não quero mais viver longe, não quero mais apenas saber sobre ti, quero te sentir, te tocar, te obedecer com paixão. Me ensina a voltar para o secreto, a falar contigo não por obrigação, mas por saudade. Me ensina a te buscar quando tudo for escuro, a te ouvir mesmo quando o céu parecer calado. Me ensina a te amar com intensidade outra vez, que o meu coração não seja mais morno, que minha fé não dependa mais de emoção, mas que seja firme, que seja viva, que seja constante. Tira de mim o orgulho que me impede de me render. Tira de mim a vergonha que me mantém distante. Tira de mim o medo de não ser aceito. Eu não sou mais quem era quando te conheci, mas ainda sou teu. E se houver uma chance de recomeçar, eu agarro com tudo. Me entrega de volta a fome, a sede, a necessidade que eu deixei morrer. Me tira da superficialidade, me tira da religiosidade, me tira da frieza. Eu não aguento mais viver longe da tua presença. Faz arder de novo, Senhor. Faz o fogo consumir o que sobrou de mim. Queime a culpa, a dúvida, o desânimo. Queime a apatia. Queime os resquícios de um passado que eu não quero mais carregar. E se for preciso, queima até o orgulho, até a autossuficiência, até os planos que me afastaram de ti. Eu aceito ser moldado, eu aceito ser refeito, eu aceito voltar ao pó, se for para renascer na tua presença. Espírito Santo, me enche outra vez, me abraça outra vez, me possui outra vez. Eu quero ser teu, inteiro, que minha vida seja um altar vivo, que o meu quarto volte a ser santuário, que minha voz volte a ser usada para declarar o teu nome com verdade. Que minha alma seja templo, morada, casa, que o meu espírito se alinhe ao teu, que meus dias, mesmo os comuns, sejam cheios da tua glória. Essa oração é tudo o que eu tenho hoje. Não é perfeita, não é forte, mas é real. E se o Senhor está ouvindo, se ainda há graça, então reacende o fogo. Traz de volta o que parecia perdido, restaura o que foi quebrado, cura o que estava escondido. Me dá um novo começo, porque eu volto hoje. Volto cansado, mas volto decidido. E não volto por medo, volto por amor. Volto porque a tua presença é o único lugar onde eu ainda sou inteiro. Amém. Deus nunca deixou de te procurar. Existe uma mentira sutil que o inimigo planta no coração de quem se afasta. A de que Deus parou de procurar. Que por você ter falhado, se distanciado ou esfriado, ele virou o rosto. Que agora está decepcionado demais para te ouvir, ocupado demais para te notar, distante demais para te acolher. Mas essa mentira não resiste a um único versículo das Escrituras. Porque a verdade é clara, Deus nunca deixou de te procurar. Desde o Éden, quando o homem se escondeu com vergonha, Deus foi quem deu o primeiro passo. Foi Ele quem disse, onde estás? E essa pergunta ainda ecoa. Não porque Ele não sabe onde você está, mas porque Ele quer que você perceba que ainda está sendo chamado. O amor de Deus nunca foi passivo. Ele é um amor que busca, que vai ao encontro, que atravessa o silêncio, o medo, o pecado, a vergonha e diz, eu ainda estou aqui. Talvez você ache que se afastou tanto que já não faz sentido voltar, que Deus se cansou, que Ele desistiu. Mas isso não é verdade, porque o coração do Pai não muda com a instabilidade dos filhos. Ele não te amou menos no dia da sua pior escolha. Não te buscou menos quando você parou de orar. Não te rejeitou quando você se sentiu indigno. Pelo contrário,
Foi exatamente nesses momentos que ele se aproximou em silêncio, esperando o menor gesto de arrependimento para agir. Deus é o pastor que deixa as 99 para ir atrás da única. Ele é o pai que corre ao encontro do filho pródigo ainda sujo, ainda longe, ainda confuso. Ele não espera você se arrumar para depois se aproximar. Ele corre até você no estado em que está, porque o amor dele não depende da sua condição, depende da essência dele, que é imutável, fiel, eterna. E talvez a razão de você estar aqui agora, ouvindo essas palavras, seja exatamente essa: um novo movimento dele em sua direção, uma nova tentativa de dizer: filho, filha, eu nunca parei de te procurar. E você precisa entender o peso disso, a profundidade desse amor. Deus, Criador do universo, sustentador de tudo, está, agora mesmo, interessado na sua alma. Está se movendo para resgatar seu coração. Está falando, mesmo que você tenha passado semanas, meses ou até anos sem responder. O problema nunca foi Deus se afastar, foi a sensibilidade que se perdeu, foi o coração que se acostumou com a ausência, mas ele permaneceu. Mesmo quando tudo parecia escuro, mesmo quando suas orações eram secas, mesmo quando a culpa gritava mais alto do que a fé, Deus não te abandonou. Ele esperou, ele insistiu, ele manteve a chama da promessa acesa em algum lugar dentro de você. E agora, ele está soprando de novo sobre essa brasa. É preciso crer nisso. É preciso romper a ideia de um Deus irado que rejeita os fracos. A verdade é que Deus tem prazer em restaurar. Ele se alegra mais em ver você voltando quebrado do que te ver longe tentando parecer inteiro. Porque ele conhece sua estrutura, sabe onde você caiu, sabe o que te feriu, sabe o que esfriou seu coração, e mesmo assim, ele escolheu permanecer. Hoje, ele te procura de novo, com voz mansa, com amor profundo, com olhos de misericórdia, e o que ele quer não é que você explique por que se afastou. O que ele quer é te abraçar no estado em que você está. Ele quer restaurar seu espírito, reacender sua fé, renovar suas forças, curar seus traumas e, acima de tudo, provar que você nunca deixou de ser amado. Você pode ter se perdido de vista, mas Deus nunca perdeu você de vista. Ele te viu quando ninguém mais viu. Ele te ouviu quando você nem conseguia falar. Ele te preservou mesmo quando você achava que estava sozinho. E agora ele te chama de volta. Não para o lugar que você estava, mas para um novo lugar, mais profundo, mais intenso, mais cheio de presença. Você foi procurado, você está sendo alcançado. Agora só falta uma coisa: responder à saudade que vem do Espírito. Há uma saudade que não é emocional, não é lembrança de um lugar, de uma fase da vida, de uma pessoa. É mais profunda, mais antiga. É uma saudade que nasce no espírito, um vazio que você não consegue explicar, uma inquietação que insiste em aparecer mesmo quando está tudo aparentemente bem. É como se algo dentro de você chorasse silenciosamente por algo que perdeu, mesmo sem saber ao certo o que foi. E essa saudade é da presença de Deus. Ela aparece quando você tenta preencher o coração com coisas que antes satisfaziam, mas agora não bastam mais. Quando você alcança conquistas que deveria celebrar, mas que não te completam. Quando você está cercado de pessoas, mas se sente só por dentro. Quando tudo está certo por fora, mas algo pulsa dizendo: falta algo. Esse algo é alguém. É o Espírito Santo te chamando de volta. Essa saudade é um grito mudo da eternidade dentro de você. É o próprio Espírito clamando em seu interior por um reencontro. É o eco de um tempo em que você se sentia mais leve, mais quebrantado, mais conectado com o céu. E essa lembrança espiritual não vem para te acusar, mas para te atrair, para te lembrar que a presença que um dia te invadiu, te curou, te encheu, ainda está disponível. Você sente falta não de um momento, mas de um lugar.
o lugar secreto, aquele ambiente onde sua alma era exposta, mas curada, onde suas lágrimas não eram julgadas, mas acolhidas, onde o tempo passava e você nem percebia, onde a voz de Deus parecia tão nítida que bastava um sussurro para mudar o rumo do dia. A saudade vem desse lugar. E quanto mais você tenta substituí-lo por distrações, mais ela cresce, porque nada pode ocupar o lugar da presença. O mais bonito disso tudo é perceber que essa saudade não nasceu só em você. Ela é resposta a um anseio do próprio Deus, porque Ele também sente saudade de você. Ele também deseja o tempo em que vocês eram íntimos, o tempo em que você parava tudo só para ouvir, em que você não tinha vergonha de se render, em que você adorava com sinceridade, sem se importar com quem estava vendo. Ele quer esse lugar de volta. Ele quer esse relacionamento de novo. E Ele está disposto a reconstruir tudo. Você não precisa ter vergonha de ter se distanciado. Não precisa ter medo de voltar. Deus não vai te receber com cobrança, mas com festa. Ele não vai jogar na sua cara o tempo que passou longe. Ele vai celebrar o fato de você ter ouvido a saudade do Espírito e escolhido responder. Porque cada passo em direção ao altar é um passo de cura. E cada lágrima derramada no caminho de volta é colhida por Ele com amor. A saudade espiritual é a prova de que você ainda está vivo por dentro, de que o Espírito ainda se move em você, de que mesmo em meio ao caos, você ainda é sensível, ainda ouve, ainda sente. Isso é tudo o que Deus precisa para recomeçar. Uma fagulha de sensibilidade, um coração que ainda pulsa por Ele, um espírito que ainda lembra do gosto da presença. Hoje, você pode deixar de apenas sentir saudade e começar a matar essa saudade. Pode fechar os olhos e dizer: Senhor, eu voltei. Pode abrir a Bíblia com fome de novo. Pode se ajoelhar com lágrimas sinceras. Pode desligar tudo e se render no secreto. E quando fizer isso, vai perceber que Deus nunca foi embora. Ele só estava esperando você desejar de novo. A saudade do Espírito é a senha para o avivamento pessoal. É o início da restauração. É o ponto de virada. É Deus te dizendo: eu nunca me esqueci de você, só estava esperando você lembrar de mim. O secreto ainda está de pé. Mesmo com toda a correria do mundo moderno, com seus barulhos, suas urgências e seus vícios de atenção, existe um lugar que nunca foi destruído. Um lugar que não depende de localização física, de estrutura, de horário marcado, de produção, de palco ou de gente. Esse lugar se chama secreto. E ele ainda está de pé, ainda existe, ainda está disponível para quem quiser voltar. E Deus ainda espera lá, como sempre esperou. O secreto é onde a fé ganha corpo, onde a alma se despede da superficialidade, onde a máscara cai, onde as palavras não precisam ser bonitas, porque Deus prefere as verdadeiras. É no secreto que você volta a ser filho, sem precisar impressionar. É lá que o coração se derrama de verdade, onde o Espírito ministra no silêncio, onde a glória de Deus não precisa ser explicada, porque é sentida. É no secreto que a chama volta a queimar. E talvez seja exatamente disso que você está precisando agora. A alma cansada encontra repouso no secreto. A fé enfraquecida encontra renovo. O coração partido encontra cura. Porque o secreto não é apenas um lugar de oração, é o lugar do encontro. E o encontro muda tudo. Você entra de um jeito e sai diferente. Sai leve, sai cheio, sai tocado. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque você foi transformado por dentro. Porque a presença te visitou de novo. E o mais incrível é que o secreto nunca dependeu de você estar bem. Ele não exige estabilidade emocional, perfeição espiritual, desempenho religioso. Ele só exige que você entre, que você feche a porta e diga: eis-me aqui. Não importa se faz tempo. Não importa se a última vez foi há semanas ou anos. O que importa
é que você voltou, que você entendeu que nenhuma substituição vale a pena, que nada, absolutamente nada, pode tomar o lugar da presença de Deus. Se você ainda consegue fechar os olhos e sentir que algo em você se move quando ouve falar sobre esse lugar, então saiba, ele ainda existe dentro de você. Ele não foi apagado, ele está apenas adormecido. E Deus quer te levar de volta, quer restaurar o altar do quarto, o lugar onde você cantava sem música, onde chorava sem plateia, onde levantava as mãos sem ninguém vendo, onde era só você e ele, onde a conexão era real, crua, profunda. O secreto é onde Deus derrama respostas que não vêm na multidão. É onde Ele trata feridas que ninguém sabe que você carrega. Onde Ele ministra verdades que te libertam da ansiedade, da comparação, do medo. É onde você entende seu propósito de novo. Onde o chamado volta a fazer sentido, onde as promessas antigas são lembradas, onde o que parecia morto começa a respirar outra vez. Esse lugar está à sua espera, e talvez hoje seja o dia em que você volta de verdade, em que você fecha a porta, desliga o mundo e abre o coração, não para fazer orações longas, mas para ser sincero, para dizer, eu preciso voltar. E nesse instante, a presença de Deus se manifesta com força, com graça, com fogo, porque Ele sempre responde quando um filho decide voltar para o secreto. O altar ainda está de pé, a chama ainda pode ser reacendida, a presença ainda deseja te encontrar, mas você precisa dar o passo. Precisa parar de apenas lembrar com saudade e começar a viver de novo. O que te espera lá é mais do que consolo, é transformação, é renascimento, é vida. Hoje Deus está te chamando e o lugar do encontro já está preparado. O secreto te espera, a porta está aberta, a presença te aguarda. Quando o espírito clama mais alto que a razão. Há momentos na jornada em que a razão tenta dominar tudo. Ela busca respostas, exige lógica, quer entender o que está acontecendo. Ela analisa, calcula, planeja, mas ainda assim não encontra paz. Porque há dores que a mente não resolve, há vazios que o intelecto não preenche, há guerras internas que nenhuma explicação encerra. E é aí que entra o clamor do Espírito, aquele grito silencioso que vem das profundezas da alma. Um clamor que não passa pela lógica, mas atravessa o céu. Um clamor que rompe o racional e toca o coração de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. A razão diz que é tarde demais, que não tem mais jeito, que você errou demais, se afastou demais, que não tem mais força para voltar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de você insiste. Uma fagulha, uma lembrança, uma voz, uma sede, uma saudade da presença. É o Espírito dizendo, ainda há esperança. É o Espírito Santo clamando dentro de você, como diz a Escritura, com gemidos inexprimíveis. Esse clamor não precisa de palavras bonitas, não precisa de coerência, não precisa ser verbalizado. Às vezes, ele é só uma lágrima, um suspiro, um Deus me ajuda. E isso já é suficiente para o céu se mover, porque Deus ouve o Espírito. Ele responde à fome interna. Ele age quando percebe que o coração está quebrado, mesmo que a mente ainda esteja confusa. Porque a fé verdadeira não é ausência de dúvida, é perseverança mesmo em meio a elas. O Espírito clama quando a alma está cansada. Ele se levanta quando o corpo já não tem forças. Ele ora quando a voz cala. Ele lembra que há promessas quando a lógica só vê perdas. E esse clamor não nasce da emoção, nasce da essência, nasce do DNA espiritual que carrega saudade do Pai. Porque mesmo nos piores momentos, o Espírito que nasceu de Deus não esquece de onde veio. É por isso que, mesmo depois de tanto tempo longe, basta um toque da presença para você se quebrar de novo. Basta uma canção, uma palavra, um texto bíblico, um vídeo como este, e o Espírito começa a se mover.
a responder, a chorar, a despertar. Porque ele reconhece o que a razão tenta negar, que você foi feito para a presença, que nada no mundo vai preencher o que só Deus pode ocupar. Hoje, talvez sua mente ainda esteja em guerra, cheia de argumentos, de culpas, de confusão. Mas se o seu espírito está clamando, isso é tudo o que Deus precisa, porque Ele não precisa da sua lógica, precisa do seu coração. E quando o coração se rende, a mente se aquieta. Quando o espírito assume o controle, a alma encontra descanso. Quando você para de lutar com raciocínios e começa a confiar com fé, o céu se manifesta. Não tenha medo de clamar do seu jeito, mesmo que seja entre lágrimas, mesmo que seja com palavras engasgadas, mesmo que seja em silêncio. Porque o Espírito Santo entende sua linguagem mais íntima, ele traduz seus gemidos, ele transforma sua dor em intercessão, ele leva sua oração, mesmo imperfeita, como incenso diante do Pai. E o Pai responde, sempre responde. Deus não está esperando você entender tudo, ele está esperando você se render. Está esperando seu espírito falar mais alto, está esperando sua essência gritar, Abba, Pai, porque esse clamor rompe barreiras, derruba acusações, toca o trono. E quando isso acontece, o impossível começa a se mover. Hoje permita que o Espírito fale. Deixe que ele assuma o controle. Deixe que ele leve você de volta ao altar. Porque quando o Espírito clama mais alto que a razão, o céu responde mais forte que o inferno. A presença que cura o que ninguém viu. Você pode ter escondido muito bem. Pode ter aprendido a sorrir quando queria chorar, a servir quando queria fugir, a continuar quando tudo dentro de você gritava por pausa. As pessoas te elogiam, dizem que você é forte, que sua fé inspira. Mas o que ninguém vê é o que você vive quando a porta do quarto se fecha, quando a noite chega, quando as palavras acabam e só sobra o peso dentro do peito. Há feridas que você nunca teve coragem de contar. Há dores que você preferiu guardar para não escandalizar, para não preocupar, para não parecer fraco. Mas Deus viu, Deus sabe. E é exatamente nesses lugares que a presença dele quer entrar. A presença de Deus não visita apenas o que é bonito. Ela não se limita ao que está exposto. Pelo contrário, ela invade as partes ocultas, ela sonda os porões da alma, ela vai onde ninguém mais foi. E ali, no lugar mais escuro do seu interior, ela começa a operar. Não com violência, mas com mansidão. Não com cobrança, mas com graça. Porque Deus não quer te envergonhar. Ele quer te restaurar. A cura verdadeira não acontece no palco, mas no secreto. Não acontece na multidão, mas no encontro. É quando você para de fingir, de disfarçar, de segurar e diz, Senhor, aqui está doendo, está ferido. Eu não sei como tratar, mas eu entrego. E nesse momento, o céu inteiro se inclina, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a presença dele nunca rejeita um coração quebrantado. Muitos pensam que a presença serve apenas para nos emocionar, para nos fazer chorar no culto, para nos arrepiar em um louvor. Mas a presença é muito mais do que isso. Ela é um ambiente de cura. Um território onde o impossível se torna possível, onde traumas se dissolvem, onde lembranças paralisantes perdem o poder, onde você ouve verdades que desfazem mentiras antigas, onde o amor de Deus toca lugares que nem você sabia que estavam doendo. Talvez você tenha vivido abusos, rejeições, perdas profundas. Talvez tenha colecionado decepções com pessoas, com líderes, até com a igreja. E essas dores foram se acumulando, se transformando em bloqueios, em desânimo, em frieza. Você até continuou servindo, mas o coração já não era o mesmo. E você foi se distanciando da presença, não porque não crê mais,
mas porque tem medo de sentir tudo de novo, medo de se quebrar, medo de se abrir. Mas a presença de Deus não machuca, ela cura, ela não fere, ela trata, ela não te pressiona, ela te acolhe. É nela que você encontra o colo que faltou, a segurança que nunca teve, a validação que o mundo não te deu. A presença é o abraço do Pai que diz: eu sei tudo o que aconteceu, e ainda assim eu escolho te amar, te limpar, te restaurar. E esse processo não acontece em um culto específico, nem em um retiro, nem em uma campanha. Ele começa agora, aqui, no exato momento em que você diz: Senhor, entra onde ninguém entrou, cura o que ninguém viu, restaura o que eu nem sei como explicar. Porque a oração sincera abre portais de restauração. E a presença de Deus nunca entra em um ambiente para deixar tudo como estava. Ela transforma, ela limpa, ela reconstrói. Você não precisa mais carregar sozinho, não precisa mais esconder, não precisa mais fingir que está bem. Hoje, você pode se render, pode abrir, pode confiar, porque Deus é especialista em tocar onde ninguém alcança. Ele é perito em sarar feridas internas. Ele é fiel para concluir o que começou em você. E tudo isso acontece na presença. A voz que ainda está chamando pelo seu nome. Há uma voz que nunca se calou, mesmo quando você se afastou, quando as orações cessaram, quando o coração endureceu, ela continuou chamando. Baixa, mansa, persistente. Não com o tom da cobrança, mas com a doçura de quem ama sem medidas. Essa voz não veio para lembrar seus erros, mas para lembrar sua identidade, porque ela sabe seu nome e o pronuncia como ninguém. É a voz do Pai. No meio de tantas vozes que te rodeiam, do medo, da dúvida, da culpa, da opinião alheia, a voz de Deus continua sendo a única que chama com autoridade e ternura ao mesmo tempo. É aquela que ecoa nos momentos de silêncio, que aparece quando você menos espera, que te chama no secreto, na dor, na lembrança, no meio da multidão ou na solitude. E mesmo quando você tenta ignorá-la, ela continua ali, te chamando pelo nome, como no início. Essa voz não te chama por títulos, por função, por desempenho. Ela te chama por quem você é, por aquilo que foi colocado dentro de você antes mesmo de você existir. É a voz que te viu no ventre, que te separou, que te escolheu e que, mesmo depois de tudo o que aconteceu, ainda diz: você continua sendo meu. Essa é a voz que atravessa o tempo, o pecado, a crise, a dúvida e permanece constante. Mas, com o passar dos dias, o barulho do mundo pode ter abafado essa voz. As pressões da vida podem ter te ensinado a ignorá-la. As frustrações espirituais podem ter tentado te convencer de que ela era apenas uma memória. Mas agora, nesse instante, algo dentro de você reconhece. Ela ainda está aqui. Ainda chama. Ainda te procura. Ainda sussurra com graça: volta, filho, volta, filha. Essa voz é a mesma que chamou Samuel enquanto ele dormia. A mesma que interrompeu Saulo no caminho de Damasco. A mesma que restaurou Pedro depois da negação. É uma voz que não desiste, que não se irrita, que não se esquece. É a voz que diz: ainda há propósito, ainda há caminho, ainda há presença. E quando você decide ouvir, tudo começa a mudar, porque essa voz não apenas fala, ela transforma. Quantas vezes você a sentiu chamando, mas hesitou? Quantas vezes pensou que não era digno, que não estava pronto, que precisava se consertar antes de voltar? Mas o chamado de Deus nunca foi para os perfeitos. Foi sempre para os quebrados, para os cansados, para os aflitos. E essa voz, hoje, não está exigindo perfeição. Está pedindo entrega. Está te chamando como chamou Lázaro. Sai para fora. Sai da culpa, sai da frieza, sai do medo, sai do esconderijo, porque quando você ouve e responde, a presença se manifesta, a vida volta.
O espírito se renova, a direção retorna, a paz se instala. Não é uma mágica, é uma realidade espiritual. Deus continua falando, o céu continua liberando, o espírito continua soprando, mas tudo começa com uma decisão: ouvir e responder. Hoje Deus te chama de novo, com paciência, com misericórdia, com amor. Ele não te chama como um juiz, mas como um pai, e ele sabe exatamente como você está agora, e mesmo assim te chama, porque o que ele vê em você não é apenas o presente, ele vê o propósito, vê o destino, vê a glória que ainda será revelada. Por isso ele não se cala, ele insiste, ele persiste. A voz está te chamando, ela está dizendo: volta, eu tenho mais para você. Eu quero te encher de novo. Quero restaurar sua fé. Quero reacender sua chama. Quero reconstruir sua história. A única coisa que falta agora é a sua resposta. Uma última chamada para voltar ao altar. Chega um momento em que o céu silencia, não por ausência, mas por respeito. Quando Deus para de insistir, não é porque desistiu de você, é porque Ele está esperando sua decisão. E talvez este seja o momento mais importante da sua caminhada espiritual até aqui. Uma última chamada, um último clamor, um último convite para que você volte, não para as atividades, não para a rotina religiosa, mas para o altar. Esse altar, mais do que um lugar físico, é o espaço onde a entrega acontece, onde o orgulho morre, onde o arrependimento encontra graça, onde o quebrantamento vira perfume, onde Deus se manifesta com glória, não para te acusar, mas para te abraçar. E esse altar, mesmo que tenha sido derrubado pela pressa, pela frieza ou pelo pecado, ainda pode ser reconstruído. Porque Deus nunca destruiu o altar, foi o coração que se afastou dele. Mas hoje o céu está liberando uma última chamada, uma convocação urgente, como se Deus dissesse: filho, é agora, não adie mais, não distraia mais, não fuja mais, volta, porque há um tempo de visitação que não pode ser ignorado. Há portas que só se abrem com arrependimento, há chaves que só se giram com entrega. E há experiências com Deus que só acontecem quando você decide se lançar por inteiro, não por medo, mas por amor. O altar é o lugar onde a identidade é restaurada, onde as promessas adormecidas voltam à vida, onde a alma encontra a direção perdida, onde o espírito reacende o que o mundo tentou apagar. E se você está ouvindo isso agora, saiba, não é tarde, ainda dá tempo. Ainda há fogo, ainda há esperança, mas você precisa decidir, você precisa parar tudo e dizer: eu vou voltar. Talvez você já tenha tentado outras vezes e falhou, talvez tenha dito para si mesmo que não vale mais a pena, que você não vai conseguir manter. Mas o altar não exige perfeição, ele exige presença, e a partir do momento que você volta, Deus assume o controle da reconstrução. Ele mesmo restaura o que foi despedaçado, ele mesmo sopra vida nova sobre você, ele mesmo limpa, fortalece, envia, mas precisa da sua rendição. Essa última chamada não vem com ameaça, vem com amor, mas é urgente. Porque o tempo está passando, porque o mundo está cada vez mais barulhento, porque a fé tem sido atacada todos os dias, porque o seu chamado não pode mais esperar. Deus precisa de você curado, de volta, cheio do Espírito, porque há vidas esperando pelo que você carrega, há propósitos trancados porque você parou no meio do caminho, há céus abertos esperando sua resposta. Voltar ao altar é mais do que se emocionar, é mais do que sentir um arrepio, é decidir viver uma vida que honra a presença, é construir um lugar diário onde Deus seja prioridade, é abrir mão do que distrai, do que contamina, do que atrasa, é dizer: nada mais importa se a tua presença não estiver comigo. Essa é a oração que muda tudo, essa é a decisão que transforma destinos. O altar está pronto.
O fogo está aceso, Deus está esperando. Agora, tudo depende de você. De fechar os olhos, de se ajoelhar, de se render, de abrir a boca e dizer: Pai, eu estou voltando. E nesse momento, algo eterno acontece. A presença desce, o céu se move, a alma desperta e a história recomeça. Não do ponto onde parou, mas de um lugar mais profundo, mais maduro, mais cheio de graça. Esta é a última chamada, e a resposta só pode vir de você. Você ouviu, sentiu, foi tocado e agora sabe, Deus está te chamando de volta. Essa não é apenas mais uma mensagem, não é apenas mais um vídeo com palavras bonitas. Isso foi uma convocação do céu direto ao seu espírito, uma visitação divina no seu caminho, uma chance de voltar, não para o lugar onde tudo desandou, mas para o ponto onde tudo pode ser recomeçado, redimido, restaurado. E tudo começa agora. Você não está sozinho. Você não é o único que se afastou. Você não é o único que esfriou. Mas hoje, você é aquele que ouviu, que permaneceu até o fim, que deixou o coração ser invadido por uma presença que talvez nem sentisse há muito tempo. Isso é mais do que emoção. É resposta espiritual. É ativação. É o Espírito Santo dizendo: estou aqui e nunca deixei de estar. Agora a decisão está nas suas mãos. Você pode seguir com a rotina ou pode parar tudo e se ajoelhar. Pode continuar ignorando ou pode fechar a porta e dizer: Pai, eu voltei. Uma oração sincera tem poder para abrir céus. Uma lágrima quebrantada tem força para reacender o que você achava morto. O altar está de pé. A glória está acessível, a cura está liberada e Deus ainda está esperando. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe para depois. Fale com Deus agora, onde você estiver, da forma que conseguir. Não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa voltar, porque o que Deus começou em você hoje, Ele vai completar, porque o fogo vai queimar outra vez, porque a presença vai invadir sua casa, porque o Espírito Santo não terminou com você. Esse é o recomeço. Esse é o som do céu dizendo: eu te amo, eu te quero de volta, eu estou aqui. Volte para o altar, volte para a presença, volte para os braços do Pai. A hora é agora e o céu já está pronto para te receber.